Salve, salve, meu amigo Reactor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal que vos fala. Dessa vez vou reagir a um vídeo do canal FUT, canal FUT, FUT. Um vídeo, o único vídeo do canal, inclusive. Um vídeo sobre o quão bom foi Zlatan Ibrahimovic. E aí eu fiquei lendo os comentários, não vi o vídeo, fiquei lendo os comentários. Falaram que é do Guibeira, que é um youtuber de basquete, faz histórias de basquete aí, de jogadores de basquete. Então, vou ver esse vídeo aqui, vou deixar o link para o canal para você se inscrever também e seja membro aqui do Reacts do Futirinhas, tá certo? R$ 4,99 você recebe os reacts com 24 horas de antecedência. Depois a gente vai ampliando aqui com o mesmo valor, tá? As bonificações para a galera que for entrando aqui. Quando atingir 25 membros, a gente vai criar um grupo de Telegram para todo mundo interagir entre si. E depois que passar de 100, eu faço uma outra coisa, né? A gente vai vendo aí, faz react ao vivo, né? Grava gameplay com a galera, enfim, a gente vai pensar em alguma coisa juntos, tá bom? Vamos lá, vamos partir para este vídeo maravilhoso. 1, 2, 3 e pimba! Um jogador que é admirado e amado pelos seus gols incríveis. Seja de fora da área, de dentro da área, de cabeceio, de bicicleta, de calcanhar, era só golaço. Realmente a forma como ele jogava futebol era inacreditável. Por outro Seria Ibrahimovic o Dodô brasileiro? O artilheiro dos gols bonitos? Fica aí o questionamento para a posteridade. lado, ele também é odiado por muitos, que o consideram um grande egoísta, devido às suas polêmicas frases em entrevistas e a forma como ele referia a si mesmo. I made LFC famous, no? Você o amando ou o odiando, hoje eu vou te contar quem foi o grande atacante sueco chamado Zlatan. Zlatan Ibrahimovic nasceu no dia 3 de outubro de 1981 em Malmo, na Suécia. Filho de Sefik, um bósnio, e Jurka Gavic, uma croata, Ibra cresceu em uma região multicultural. Ele teve dificuldades com a fala devido à sua língua presa, o que o dificultava na pronúncia da letra S. Seu pai desejava que ele fosse advogado, mas Zlatan se apaixonou pelo futebol aos 6 anos de idade, quando ganhou sua primeira chuteira. Sua infância foi conturbada, seus pais se divorciaram após a sua mãe ser presa por vender mercadorias roubadas e agredi-lo com uma colher de madeira, e aos 9 anos de idade o Conselho Tutelar sueco o mandou morar com seu pai. Cara, mano, essa é a biografia do Ibrahimovic que eu já fiz, inclusive, no Futirinhas, né? E, cara, tem um monte de gente fazendo biografia agora, né? A gente fez bastante já. A gente acho que tem mais de 200 vídeos de biografias no Futirinhas, cara, é bastante vídeo. Acho que tem a biografia até do, do Dzeko. Cara, tem biografia pra caramba no canal. Nakamura, Shunsuke Nakamura do Japão. A gente tem várias biografias no Futirinhas, bem legais, inclusive. E o Ibrahimovic não tinha uma relação muito próxima dos pais, principalmente da mãe, né? Por causa disso também. Mas a relação deles não era muito boa, não. O Ibrahimovic era um cara que era problemático na infância, justamente por causa dessa relação afastada dos pais. No entanto, o bósnio passava por problemas financeiros e era alcoólatra. Zlatan muitas vezes passava fome, e quando necessário ele recorria à casa da sua mãe para poder comer. Para fazer dinheiro, dizem que ele fazia pequenos furtos, e até mesmo já roubou bicicletas. Essas dificuldades moldaram sua personalidade. Em sua autobiografia, escrita por David Lagerkrantz, o atleta relata que se sentia inferior por não ter boas roupas. Mas isso apenas motivou que ele treinasse ainda mais. Ele praticou taekwondo, que ajudou ele a desenvolver mais as suas habilidades motoras e agilidade. Foi então que Ibra começou sua carreira jogando na base do Malmo. Depois passou um tempo no FBK Balkan e logo em seguida retornou ao clube antigo, Malmo. Aos 15 anos, ele quase desistiu do futebol, devido a uma rotina exaustiva de estudos e trabalhos. Contudo, seu treinador do clube de Malmo o convenceu a continuar jogando. Tem um fato aí, o Ibrahimovic, para estar jogando no Malmo, era uma exigência do clube que ele fosse para a escola, né? Fosse um bom aluno. E ele não gostava de estudar, gente. Ele não ia para a escola, faltava e tal. Então, ele sempre estava ali no Malmo no fio da navalha, entre sair do clube por causa dos problemas escolares que ele tinha, né? Não era que ele era agressivo nem nada, mas ele era um cara que não gostava de ir pra escola, gente. Então, sempre tinha, até no documentário dele, Become Zlatan, que você pode assistir, se eu não me engano na Netflix tem, Become Zlatan, que fala um pouco desse começo de carreira, tem o técnico dele sentado ao lado dele falando assim, ele precisa ir pra escola, ele precisa estudar, a escola é importante para a vida dele, porque se ele não for jogador, ele vai ter um futuro aqui por causa do estudo.
e o cara não ligava pra escola, cara. Então, assim, o único objetivo dele era ser jogador mesmo. E aí ele jogava muito bem, porém ele tinha essa parte escolar aí que era bem problemática, né? Mas sempre conseguiram encontrar um equilíbrio, mesmo que um pouco desbalanceado, mas sempre conseguiram encontrar um equilíbrio para que ele seguisse jogando, porque afinal ele era um cara acima da média, tá? No treinamento, Zlatan era comparado ao holandês Marco van Basten, pela sua técnica refinada e altura. Mas seu ídolo era o brasileiro centroavante, Sim. Ronaldo Fenômeno. E Zlatan moldou seu estilo de jogo treinando as mesmas jogadas e os chutes incríveis de Ronaldo. E em 1996, ainda aos 15 anos, ele realizou seu grande sonho de assinar um contrato profissional com o clube, o Malmo. No entanto, ele só estreou como profissional em 1999. Nessa temporada, o Malmo foi rebaixado para a segunda divisão sueca, o que permitiu que Zlatan mostrasse seu futebol de forma gradual. O calendário do campeonato sueco é similar ao campeonato brasileiro, vai de abril a outubro, e no começo ele não foi tão bem. Ibrahimovic, nas 6 primeiras partidas, marcou apenas um gol, e ele foi ganhar destaque realmente só no ano seguinte, na temporada de 2000, onde o Malmo teve um desempenho incrível, com Zlatan jogando 29 partidas e marcando 14 gols, se tornando um dos destaques do time e ajudando o clube a voltar para a primeira divisão. No ano seguinte, em 2001, ele jogou mais 12 partidas, onde marcou 3 gols. Seu vasto conhecimento em taekwondo o ajudou a realizar jogadas impressionantes, tornando-se uma marca registrada ao longo de sua carreira. Após essa temporada, seu desempenho chamou a atenção de Arsene Wenger, que o convidou para um período de testes no clube. Quando questionado pela mídia sobre o teste, Zlatan recusou a proposta e declarou, abre aspas, Zlatan não faz testes, mostrando logo de cara a personalidade marcante do atacante, que se tornaria icônica no mundo do futebol. Nessa época, o atleta recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Suécia, e com ótimas atuações nos amistosos, chamou bastante a atenção do diretor do Ajax, Leo Beenhakker, que se interessou em contratar o atacante. E em julho de 2001, Zlatan Ibrahimovic foi contratado pelo Ajax por um valor estimado de 8 milhões de euros. Após a contratação, houve muita expectativa em torno do sueco, que na primeira metade da temporada foi um tremendo fracasso devido ao seu temperamento explosivo. Isso aí, ele chega no Ajax ali e ele é muito problemático, né? Ele tem muitos problemas de adaptação, língua, né? Que afinal é holandês, o cara falava sueco e tal, né? Possivelmente um pouco de inglês, mas chega na Holanda tem que falar holandês, né? Tem toda essa adaptação. E era um jogador muito jovem, se eu não me engano, ele vai para o Ajax com 19 anos, né? 19 para 20 anos, muito jovem. E tem muita dificuldade de adaptação. Ele chega com a camisa 9, ou seja, chega para ser titular. E ele é extremamente questionado. Começa a chamar ele de flopado, né? Não exatamente essa palavra, mas assim, um jogador que era uma enganação. Mais um erro de contratação do Ajax e tal. E ele demora bastante tempo ali, naquela primeira parte da temporada toda, para conseguir se adaptar e conseguir mostrar o futebol dele pelo Ajax. Teve um episódio, inclusive, que ele agrediu um adversário, Rafael van der Vaart, durante um amistoso entre Suécia e Holanda, em agosto de 2004. Mas na época, ambos jogavam pelo Ajax, e com isso nunca tiveram uma boa relação no time. Mas agora, voltando para 2001, um novo treinador chegando no comando da equipe, Ronald Koeman, viu o potencial no Zlatan, que foi o colocando em mais tempo de jogo. Terminando aquela temporada disputando 33 jogos, marcando 9 gols e entregando 5 assistências, ajudando assim o Ajax a conquistar a Eredivisie, o campeonato holandês e a Copa da Holanda. Ao fim da temporada, Ibra recebeu sua primeira convocação para a Copa do Mundo de 2002. E apesar de ter jogado apenas algumas partidas, ele não conseguiu marcar nenhum gol e a sua seleção foi eliminada nas oitavas de final para o Senegal. Em Copas do Mundo, o Ibrahimovic não conseguiu ser um jogador que ele foi em clubes, né? Ele não conseguiu ser. A Suécia perdeu muitas Copas também, né? Ele meio que ficou uma estrela solitária na Suécia. A Suécia também passou por um momento muito de entre-safra de grandes jogadores, né? Porque a geração que era muito forte antes do Ibrahimovic, que tinha o Larsson, Svensson, o Mellberg, o Ljungberg, que eram jogadores que estavam mais velhos quando o Ibrahimovic surge. Quando vem o Ibrahimovic, basicamente tinha ele, né? Os caras que jogavam ao lado dele não eram tão bons quanto os anteriores, né? A Suécia veio de 90, dos anos 90 ali, com uma geração muito boa, até o Larsson. E quando o Larsson, Henrik Larsson, tá? E quando o Larsson tá mais velho que surgiu o Ibrahimovic. Então eles jogam pouco tempo juntos, mas jogavam muito bem juntos, tá?
Eles jogaram muito bem juntos como dupla de ataque em um determinado período da Suécia, mas o Larsson já estava com 35 para 36 anos e o Ibrahimovic estava começando. Então o Ibra não conseguiu pegar muito do Larsson para jogar ao lado dele, porque era uma dupla que se complementava muito bem. Tá? O Larsson era um grandíssimo jogador, era um ótimo atacante e o Ibra chega e fica basicamente sozinho. Então ficava tudo em cima dele, né? Muito do que a gente compara, mal comparando, mas só para ter perspectiva, falando do Neymar com a seleção brasileira de ser uma estrela solitária, o Ibrahimovic foi muito mais na Suécia, porque não teve grandes jogadores ali para dividir esse protagonismo com o Ibrahimovic, né? E o Larsson teve esses caras, né? Ele teve esses caras sendo o principal jogador, sim, por um período, mas tinha o Ljungberg, que já era multicampeão no Arsenal, né? O Melberg, que era um ótimo zagueiro, o Svensson, que era um ótimo meio-campista, batedor de faltas, e conseguia complementar um pouco esse time, né? E o Ibra não teve esses caras, né? Tinha uma hora ou outra aparecia um jogador ali, mas nada de que fizesse muita diferença. Então ele ficou meio que preso ali, sendo a principal e única fonte ali da seleção da Suécia. Temporada seguinte, estamos falando de 2002-2003, Zlatan marcou 21 gols na temporada regular, contribuindo com 3 assistências durante 42 jogos. Nesse ano em específico, ele fez um dos gols mais bonitos de sua carreira, contra o NAC Breda, ao driblar 4 jogadores e deixar o goleiro no chão antes de finalizar. Uma verdadeira obra-prima que venceu o prêmio de gol do ano pela Eurosport. E com certeza, se caso existisse Puskás na época, o prêmio que hoje em dia elege o gol mais bonito do mundo, certamente ele iria ganhar fácil essa premiação. Na sua última temporada pelo Ajax foi a temporada seguinte, em 2003-2004, onde ele terminou fazendo 31 partidas com 15 gols e 8 assistências, ganhando mais uma vez a Eredivisie com o time holandês. Durante a Eurocopa de 2004, Zlatan Ibrahimovic teve uma excelente performance com a seleção sueca. Ele marcou 2 gols e deu 2 assistências em 4 jogos do torneio, se destacando nas partidas da fase de grupo contra a Bulgária e contra a poderosa Itália. Ó, gente, quando tá manchado assim, é porque deu claim de conteúdo e aí ele bota essa mancha pra não perder o vídeo, tá? Geralmente é isso que acontece, então vamos entender. Que inclusive fez um golaço de calcanhar que entra para mais um da sua grande lista de gols impossíveis. No entanto, a Suécia não durou muito tempo nessa competição e foi eliminada nas quartas de finais para o país de Gales. Após a Eurocopa, Ibrahimovic decidiu não renovar o seu contrato com o Ajax e optou por ser vendido nas janelas de transferência. Embora o Roma tenha demonstrado grande interesse no atleta, a Juventus acabou vencendo a disputa e desembolsou 16 milhões de euros pelo atacante sueco. Na época, a Juventus contava com Del Piero, Trezeguet como dupla de ataque, e muitos acreditavam que Zlatan seria reserva. No entanto, devido aos problemas físicos de Trezeguet, Ibrahimovic conquistou a titularidade. Na temporada de 2004-2005, ele disputou 45 partidas, fazendo 16 gols e dando 11 assistências. Então, tem 2 períodos aí nessa passagem da Juventus, do Ibra. Ele virou titular pelo desempenho dele, tá? Primeiro momento com o Trezeguet se machucando algumas vezes, mas depois o Ibra tava tão bem que aí, eu não lembro que era o técnico, se era o Trapattoni, acho que não era o Trapattoni, ou o Fábio Capello. Mas eu lembro que o técnico da Juventus, com o desempenho do Ibra, ele começou a botar o Ibra e um dos dois sempre juntos. Às vezes o Del Piero e o Ibra, às vezes o Ibra e o Trezeguet. Tá? Então o Ibra passou a ser titular mesmo com o Del Piero e Trezeguet ali. Tá? Ele era o titular e sempre um dos dois com ele. Então dependia do jogo, jogava o Del Piero, dependia do jogo, jogava o Trezeguet. A maioria das vezes era Del Piero e Ibrahimovic, o Trezeguet passou a ser o reserva, mas teve jogos que foi o Ibrahimovic e o Trezeguet como titulares e o Del Piero saindo do banco, tá? Isso aconteceu, né, nessa época aí que o Ibra estava na Juventus. Esse sucesso se deve grande parte ao técnico Fábio Capello, que aprimorou a finalização e a técnica de Ibra. Na temporada seguinte, 2005-2006, seus números de gols caíram drasticamente, apesar de ter sido titular absoluto. Ele disputou 47 partidas, só que marcou apenas 10 vezes e entregou 8 assistências. Isso se deve à Juventus, que é envolvida com um escândalo de manipulação de resultados, conhecido como Calciopoli, onde 4 grupos sofreram uma drástica perda de pontos. Dentre eles, a Juventus, a Fiorentina e a Lazio foram punidos com rebaixamento para a Série B, enquanto o Milan começaria o próximo campeonato com 30 pontos a menos. Agora, com o time italiano rebaixado para a segunda divisão, Ibrahimovic e seu agente deixaram claro que não iriam continuar na equipe. A
Além disso, Zlatan queria jogar na elite das ligas, o que o levou a tomar a decisão de não continuar no Juventus. Assim, o clube italiano vendeu ele para o rival, a Inter de Milão, por 25 milhões de euros na temporada 2006-2007. Vestir a camisa da Inter era um sonho para o jogador, pois o seu ídolo brasileiro, Ronaldo Fenômeno, havia jogado no clube. Isso o inspirou ainda mais, e ele teve um desempenho notável logo no primeiro ano. Dos 36 jogos disputados, ele marcou 15 gols e contribuiu com 9 assistências. E nas 2 temporadas seguintes, o jogador continuou a evoluir. Na temporada 2007-2008, marcando 22 gols em 34 partidas, e na temporada 2008-2009, jogou 47 partidas, onde fez 29 gols e 11 assistências, terminando a competição como artilheiro e se consagrando campeão da Série A italiana. Durante sua passagem pela Inter, ele conquistou 3 campeonatos italianos consecutivos e foi um dos principais destaques nas 3 competições. Sabe o que é interessante com relação à Inter de Milão? O Ibrahimovic sai da Inter para poder ganhar a Liga dos Campeões, né? Por quê? Porque já tinha uma cobrança ali dele ser um protagonista de Liga dos Campeões, de ser campeão de Liga dos Campeões e tal. E aí ele sai da Inter para ir pro Barcelona. O Barcelona paga 69 milhões de euros para contratar ele e traz ele para ser a referência ofensiva ao lado do Messi, né? O Ibrahimovic era o 9, o Messi era o 10 e tal, e é aquele time do Guardiola. E aí o Eto'o vai para Inter e o Eto'o que acaba campeão da Champions, né? Porque naquele ano que o Ibra sai, a Inter, com Milito, Eto'o, Sneijder e tal, acaba sendo campeã da Liga dos Campeões. O Ibrahimovic tinha a chance de ouro ali, ele era a grande estrela da companhia. Enfim, acabou indo pro Barcelona e deu tudo errado. Ficou uma temporada só. Lembrar que foi na Itália que Zlatan Ibrahimovic viu de perto o Ronaldo Fenômeno dentro de campo, quando o Fenômeno jogava pelo Milan, em uma famosa imagem em que Zlatan aparece hipnotizado ao ver o seu ídolo diante dele, antes mesmo do início da partida. Com uma presença de área impressionante, Ibrahimovic era um mestre em decidir jogos, e muitas vezes precisava de uma única oportunidade. No entanto, enquanto na Itália ele conquistava títulos, a sorte na Liga dos Campeões não era a mesma. A Inter foi eliminada nas oitavas de final pelo Valência, pelo Liverpool e pelo Manchester United em 3 temporadas consecutivas. Isso levou o Ibra a buscar novos desafios em clubes maiores, para conquistar o tão desejado título da Liga dos Campeões. Assim, o atacante sueco decidiu não continuar na Inter para a próxima temporada, o que mais tarde ele veio a revelar que foi uma decisão que ele se arrependeu amargamente. Na janela de transferências, Ibrahimovic foi envolvido em uma troca com o atacante camaronês Samuel Eto'o. Eto'o deixou o Barcelona para jogar na Inter de Milão e Zlatan se transferiu para o clube espanhol por 59 milhões de euros. 69, Naquele momento, a troca parecia uma decisão acertada. Afinal, o Barcelona era o atual campeão da Liga dos Campeões e havia conquistado 6 títulos na temporada de 2008-2009, com um time repleto de estrelas como Messi, Xavi, Iniesta, além de um grande técnico, Pep Guardiola, que futuramente se tornaria um desafio para Zlatan. Em 2010, Ibra teve um bom desempenho, jogando 45 partidas, marcando 21 gols e dando 13 assistências. Ele também conquistou importantes títulos por lá, como a La Liga, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da UEFA. No entanto, Ibrahimovic estava insatisfeito com as oportunidades que tinha, pois não era titular absoluto no Barcelona. Em uma entrevista ao The Guardian em 2014, o sueco revelou que não conseguiu desempenhar seu melhor futebol devido à falta de comunicação com Guardiola. A mudança tática proposta por Pep também afetou o Ibra, pois ele tirou a total liberdade que Zlatan tinha como pivô para dar mais espaço para Lionel Messi, que jogava como um falso 9, uma estratégia que funcionou muito bem nos anos seguintes para o clube catalão. Na Liga dos Campeões, o Barcelona foi eliminado nas semifinais pela Inter de Milão de José Mourinho, que acabaria conquistando o título. Zlatan teve uma breve passagem de apenas uma temporada no Barcelona, mas só precisou de um ano para que Ibrahimovic e Guardiola tivessem desentendimentos sérios, resultando na decisão do técnico em mantê-lo como titular absoluto do banco de reservas. Na temporada seguinte, em 2010-2011, ele acabaria sendo emprestado para o Milan. Estava sentindo uma pura adrenalina para voltar a jogar na sua melhor versão. O jogador terminou marcando 21 gols e contribuindo com 12 assistências em 41 partidas. Com isso, ele acabou conquistando muitos fãs e formou uma ótima dupla com o brasileiro Alexandre Pato, que na época era uma grande promessa do futebol brasileiro e italiano. Assim, o Milan terminou a temporada conquistando a Série A italiana, com Zlatan sendo um dos destaques do time. Sim. Infelizmente, na Liga dos Campeões, Ibra viu seu ex-time espanhol conquistar a orelhuda. Parece que o Ibrahimovic tem uma maldição da Champions League. Na temporada de 2011-2012, mais uma vez os seus números aumentaram absurdamente. Ele disputou 44 jogos, fazendo 33 gols e contribuindo com 11 assistências. Na Série A, o título não veio,
mas a artilharia do campeonato sim, com 28 gols. Pela Champions, o Milan conseguiu chegar até as quartas de final, mas foi eliminado pelo Barcelona de Pep Guardiola. Já pela Eurocopa, também de 2012, com a seleção sueca, eles foram eliminados na fase de grupos. Apesar de não se classificarem para um mata-mata, Ibrahimovic marcou um golaço de voleio contra a França. Após essa eliminação precoce, Zlatan cogitou se aposentar da seleção sueca, mas decidiu continuar jogando. Essa decisão se mostrou acertada, pois se ele não tivesse mudado de ideia, jamais teríamos visto um dos gols mais impressionantes da história do futebol. Esse gol foi um amistoso entre Suécia e Inglaterra, onde a equipe de Ibrahimovic venceu por 4-2, e faltando 4 minutos para o final do jogo, Ibrahimovic fez um gol de bicicleta de fora da área, surpreendendo o goleiro Joe Hart, que não esperava por tal acrobacia. Esse gol foi eleito para o prêmio Puskás, de gol mais bonito do ano. Na temporada de 2012-2013, Zlatan Ibrahimovic foi transferido para o PSG no dia 18 de julho de 2012, por um valor superior a 20 milhões de euros. Naquela época, o clube francês estava desenvolvendo um grande projeto para dominar o futebol francês. Futebol europeu. Tem uma fala do Ibra, que ele chega ali, e aí um repórter pergunta pra ele se ele conhecia os jogadores do campeonato francês. Aí ele fala assim, eu não conheço os jogadores do campeonato francês, mas você pode ter certeza que todos os jogadores do campeonato francês sabem quem eu sou. Cara, ele é o Romário europeu, cara, assim, na marra, né, Bush? Era absurdo. Com o objetivo principal de conquistar a Liga dos Campeões. Um título que até o momento da gravação desse vídeo ainda não conquistaram. Ibrahimovic teve uma temporada impressionante, jogando 46 partidas, marcando 36 gols e entregando 17 assistências. Ele ajudou o PSG a conquistar a Ligue 1, terminando como artilheiro da competição com 30 gols. Na temporada seguinte, em 2013-2014, o atacante melhorou ainda mais os seus números, anotando 41 gols em 46 jogos. Na Liga dos Campeões, o sueco marcou 10 gols em 8 partidas, mas ainda assim não foi o suficiente, e o PSG foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final devido a critérios de gol fora de casa. Nas 2 temporadas seguintes, Ibra manteve seu alto nível, marcando 30 gols na temporada de 2014-2015 e marcando 50 gols na temporada 2015-2016. No total, pelo PSG, ele disputou 180 jogos, marcou 156 gols e entregou 62 assistências, tornando-se o maior artilheiro da história do clube francês na época, e só foi superado anos depois por Edson Cavani e Kylian Mbappé. Durante sua passagem pelo PSG, Zlatan conquistou 8 títulos franceses. No entanto, a Liga dos Campeões, que era o objetivo supremo... Foram 4 títulos franceses e 4 títulos da Copa da França, que são títulos franceses, né? Mas não ganhou 8 vezes a Ligue 1, não. Ganhou 4. Que nem deu tempo dele jogar, ele não ficou 8 anos ali. Ficou, se eu não me engano, 4 ou 5 temporadas. Ele e a equipe não conseguiram avançar muito longe, sendo eliminados 2 vezes consecutivas nas 2 últimas temporadas dele por lá, nas oitavas de final contra o Barcelona, do trio MSN. Na temporada de 2016-2017, Zlatan Ibrahimovic decidiu dar novos ares em sua carreira e se transferiu para o Manchester United, na época sob o comando do técnico português José Mourinho. Outra coisa, ele chegou no Manchester United e aí o Cantona, né, fez um vídeo e tal, bem-vindo, né, o rei de Manchester te saúda e tal, e aí o Ibra fala assim, o rei tá tudo bem, agora chegou o Deus, né? Porque o Cantona é um dos maiores ídolos da história do Manchester United, considerado o rei aí por eles. Não é, né? Tem jogadores que são maiores que o Cantona, mas o Cantona é muito marcante na história do United, e aí o Ibra dá essa zoada pro Cantona. Né? Levaram na esportiva, obviamente, mas sempre, né? Sempre fez essas coisas. Ocorreu essa transferência, Pogba achou que foi um valor muito alto pela contratação do sueco, mas Ibra não via problemas no valor alto pela transferência e disse a seguinte frase, abre aspas, a venda das minhas camisas cobre esse valor. E não deu outra, o Manchester United lucrou 326 milhões de reais só com as vendas de camisas estampando Ibrahimovic nas costas. Na nova equipe, após reencontrar José Mourinho, que já havia sido seu treinador na Inter de Milão, o sueco teve um desempenho notável pelos Red Devils. Ele conquistou a Copa da Inglaterra e a Europa League, marcando 28 gols e entregando 10 assistências em 46 jogos no total. Esse número podia ter sido ainda maior se não fosse por uma lesão no ligamento cruzado do joelho, que ele sofreu na reta final da temporada. Após sua recuperação, Zlatan voltou a jogar mais 7 partidas pelo United, mas novamente sofreu outra lesão. E depois de se recuperar, o atacante decidiu não permanecer na equipe, transferindo-se para MLS, indo jogar no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, Ibrahimovic deu um show, sendo o rei da MLS.
o que muitos achavam que ele tinha se transferido para lá apenas para um encerramento de carreira, viu ele nas duas temporadas que jogou pelo Galaxy, marcando 22 gols em 27 jogos na temporada de 2017-2018 e 31 gols em 31 partidas na temporada de 2018-2019. Ao final dessas duas temporadas, o atacante decidiu não renovar com o clube e, ao se despedir, deu uma declaração bastante peculiar. Inclusive ele marcou o gol 500 dele na carreira jogando lá nos Estados Unidos, tá? Abre aspas. Vocês queriam Zlatan? Eu lhes dei Zlatan. De nada. A história continua. Agora, voltem a assistir beisebol. Em julho de 2019, muitos achavam que ali o Ibra iria se aposentar. Afinal, muitos jogadores históricos se aposentam nos Estados Unidos. No entanto, ele surpreendeu muito quando decidiu que iria voltar a jogar na Europa. E agora pelo seu antigo clube italiano, o Milan. Após retornar à sua antiga casa, com seus 38 anos de idade, Zlatan dava indícios de que ali seria o seu último clube de futebol. Embora o time italiano vivesse em um momento difícil, pois desde quando ele saiu pela última vez, eles passaram muito perrengue, deixando de conquistar a Série A italiana e ficando de fora até mesmo de temporadas consecutivas da Champions League. Embora não houvesse muita expectativa nele, o atacante se manteve sólido nas suas médias de gols. Na temporada de 2019-2020, ele jogou 20 partidas, marcando 11 gols e entregando 6 assistências, e na temporada seguinte, Ibra marcou 17 gols em 27 jogos. E já na temporada de 2021-2022, seria um ano histórico para o Milan, pois eles conseguiram ganhar o incrível campeonato italiano após 11 anos de seca do título. Zlatan foi muito importante no aspecto emocional, ao ajudar os jovens da equipe a superar as adversidades para manter a regularidade e conquistarem um campeonato. Ele foi um verdadeiro torcedor em campo, mesmo que ele não tivesse a mesma habilidade e atleticismo de antes. Porém, uma coisa que nunca lhe faltava era coragem, e ele sempre botava medo e respeito nos adversários quando necessário. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni perché Milano non è Milan. Italia è Milan! Olha o Giroud aí. Na temporada de 2022-2023, Ibra renovou seu contrato com o Milan por mais um ano, apesar de ter jogado muito pouco. E em março de 2023, o sueco marcou um gol histórico contra o Udinese, que fez dele o jogador mais velho a balançar as redes na Série A italiana, com seus 41 anos e 25 dias. Ao término da temporada, Zlatan anuncia a sua despedida oficial do clube italiano e também dos gramados. Quando ele decidiu pendurar as chuteiras, foi uma grande festa no estádio San Siro. Ele, emocionado, agradeceu a todos, arrancando lágrimas de milhares de torcedores que estavam assistindo. E no final de sua despedida, Ibra falou, abre aspas, chegou o momento de dar adeus ao futebol, mas não a vocês. Serei para sempre um milanista. Vejo vocês por aí, se tiverem sorte. Forza Milan e adeus. Monstruoso. Após a aposentadoria, Zlatan vem fazendo grandes papéis fora de campo também, como embaixador de várias causas e organizações, onde envolve uma campanha de conscientização e apoio a iniciativas sociais e esportivas, e também fazendo um papel fundamental no esporte, tendo apoio ao futebol e no desenvolvimento de futuros jovens talentos, ajudando a promover o esporte em diferentes níveis. Por fim, Zlatan Ibrahimovic se tornou um dos maiores atacantes do século XXI, e também como um dos maiores artilheiros da história do esporte, com seus 988 jogos disputados, marcando incríveis 573 gols oficiais, além de 31 títulos ao longo de sua carreira. Ibra se consagrou não só pelos números, mas também pelos seus golaços, pelas suas conquistas, pelo seu lado autêntico e pelas polêmicas frases que muitos o consideram egoísta, mas todos reconhecem a sua grandeza, sendo um verdadeiro craque de bola por absolutamente todos os clubes que passou e se imortalizando como o maior jogador sueco de todos os tempos. E se você gostou desse vídeo, se inscreva agora mesmo no canal FUT. Olha, eu não sei se eu considero o Ibra o maior jogador sueco da história, mas é um dos, tá? A Suécia já foi finalista de Copa do Mundo, tem que levar isso em consideração também. Já teve grandes jogadores aí, Ravelli, Thomas Brolin, Martin Dahlin, né, Roland Nilsson, Kenneth Anderson, o próprio Henrik Larsson. Eu acho que eu fico entre o Larsson e o próprio Ibrahimovic aí como o maior sueco da história. Tem o Nordahl também, que foi artilheiro, jogou no Milan também, dos anos 50 e 60. Que foi o principal jogador da Suécia que foi para a final da Copa do Mundo 58 que perdeu para o Brasil, tá? Mas enfim, tem muito jogador bom, mas o Ibra com certeza tá no panteão dos maiores aí, né? Inclusive é um jogador que eu gosto bastante, sempre gostei muito, sempre achei um craque
Infelizmente não ganhou uma Liga dos Campeões, né? Mas foi multicampeão onde passou. E eu acho que, apesar de ser o maior artilheiro da história da seleção da Suécia, foi complicado. Ele perdeu muitas Copas do Mundo, né? Ele ficou de fora de 2014, 2018, né? 22 também. Ele tinha a chance de ir, acabou não indo por causa dos problemas físicos. A Suécia foi, ele acabou não indo porque se machucou, teve lesão. Mas perdeu, né? Perdeu boas Copas aí que poderia ter jogado também. Enfim, essa é o vídeo aí do Fute. Eu deixei o link aí na descrição para você ver o vídeo original ou o canal do Fute. Só tem esse vídeo por enquanto, né? Mas acredito que ele vai trazer mais. A gente se vê no próximo React. Tamo junto e até a próxima. Valeu!